A meditação bíblica de hoje é para mim. É a palavra que eu sofro do mesmo mal que Marta algumas vezes na minha vida. Mas este texto me trouxe o entendimento de que eu estou vendo, sentindo, crendo algumas vezes errada. E por causa disso, nós, quando entendemos isso da palavra, temos que nos corrigir, acertar a nossa vida, o nosso coração. E eu, com muita alegria, compartilho com você o texto de hoje, que está em João capítulo 11. Nós estamos decorrendo este capítulo que fala sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição ainda não aconteceu, nós vamos estar lendo desde o versículo 16 até o versículo 27 e meditando em algo da palavra de Deus. Portanto, eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e já te convido a ter atenção, se tiver com a Bíblia, abrir a sua Bíblia, se não puder tomar atenção na leitura do texto de João, capítulo 11, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Isto é Lázaro. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Muito bem, o que nós estamos diante do encontro nesta ida. Por fim, você sabe, nós estamos acompanhando este texto. Jesus ouviu que Lázaro estava muito enfermo, né? E ele logo trouxe a primeira palavra de Deus para esta situação, e ele disse que esta enfermidade não era para a morte, mas, para nossa surpresa, e surpresa maior ainda das pessoas da época, que não conhecem como uma história passada, é que Lázaro morreu, veio a falecer. E depois da morte de Lázaro, ele não chegou logo em seguida, mas segundo o texto que acabamos de ler, ele só chegou a Betânia 4 dias depois que Lázaro estava morto, sendo inclusive tempo já da putrefação, de princípio de putrefação daquele corpo de um defunto agora. Então, quando ele chega naquela cidade de seus amigos e já perto daquela situação, o primeiro encontro que ele tem é com a pessoa de Marta. E neste encontro aconteceram algumas coisas muito interessantes. A primeira palavra que Marta traz para Jesus foi dizer que sabia que se ele tivesse ali, a morte não tinha alcançado a Lázaro, ou seja, Jesus poderia fazer algo por Lázaro. Essa foi a primeira palavra de Marta, mas logo em seguida ela diz: mas eu também sei, ou seja, ela disse: o Senhor, se tivesse aqui, poderia ter impedido. Vamos usar as nossas palavras aqui? Não teria acontecido, ele não teria morrido, podia ter impedido esta desgraça. Mas, bem interessante que ela colocou no mesmo contexto, ela disse: mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. O que significa isso? Marta está dizendo: olha, apesar de o Senhor ter permitido o meu irmão falecer, porque se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha falecido, tudo quanto você pedir a Deus, Deus te concede. Eu sei que tu tens todo o poder. Foi uma declaração muito forte, muito positiva. Parecia até que ela estava vendo ou encontrando alguma esperança de que Jesus mudasse a situação já naquele estado. Mas logo nós vamos perceber que não era isso que ela estava falando. Mas a palavra dela é algo que nós falamos muitas vezes como crentes. O que é? Nós declaramos o poderio
de Jesus. Nós declaramos que Jesus tem poder de curar os enfermos que estão adiante de nós, conosco, na nossa vida, fazer milagres que muitas vezes nós precisamos da mão de Deus, atuar que não seria possível sem o milagre de Deus, situações, inclusive, impossíveis, né? E que nós muitas vezes positivamente dizemos: eu sei que Deus pode fazer, eu sei que Jesus pode curar, eu creio que Ele pode fazer isso. E eu vejo em Marta esta declaração teórica, no melhor dos sentidos, que não é que ela não cresce, mas era algo como nós fazemos hoje. Eu sei. Aí Jesus, ouvindo estas palavras de Marta, disse categoricamente: teu irmão há de ressuscitar. Veja, a resposta de Marta agora foi: eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar no último dia. Ou seja, Marta agora, conhecedora da doutrina bíblica da ressurreição, que nos fins dos tempos vai haver um tempo que os mortos ressuscitarão. No caso, nós que conhecemos o contexto bíblico agora, ela entendia que haveria uma ressurreição no final, por aquilo que ela conhecia da palavra de Deus, mas agora nós entendemos que na segunda vinda de Jesus, não é? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados a encontrar-nos com Jesus. Então haverá esta ressurreição e que nós, a partir de então, estaremos com o Senhor para sempre. Ainda que ela não tivesse o mesmo contexto teológico, ela acreditava que os mortos que morreram em Deus, que morreram salvos, não permaneceriam a eternidade numa sepultura, não existe a aniquilação, mas que eles haveriam de ressuscitar para estar com o Senhor, com o Deus, e que aquele ali, ela disse no final: eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, a teoria doutrinária, teológica de Marta estava, como nós dizemos, nos trinques, maravilhosa, boa, perfeita, ajustada. Mas o que eu acho interessante aqui, é o que me chamou a atenção pessoalmente, como disse, isso é uma pregação para mim, é que ela disse: Senhor, eu creio que Deus te responde para tudo. Eu sei que o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido, mas Deus, ela logo falou essa palavra, mas eu sei agora que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Ou seja, eu sei, eu creio, Jesus intercepta dizendo: eu farei. Eu ressuscitarei. E naquela hora, ao invés dela tomar esta palavra conforme foi dita, porque Jesus iria mesmo ressuscitar. Esta era a palavra dele, não era a ressurreição dos fins dos tempos. Ela voltou, deu a volta para um sentimento futuro. Eu creio para todos, eu creio para o futuro, eu creio nessa teoria doutrinária bíblica, mas eu não consigo ver este milagre agora. Esta última palavra foi minha. E há muitas vezes é o que acontece comigo. Eu reconheço a minha fragilidade, a minha fraqueza de fé, muitas vezes. Eu creio que Jesus pode fazer milagres. Eu sei, eu já fui vítima, no melhor dos sentidos, abençoada com milagres de Deus na minha vida, tanto na área da saúde como outros milagres de Deus. Eu creio. Mas muitas vezes também eu sei por via de fato que ele não faz todos os milagres, não atende a todas as nossas necessidades. Ele faz o que quer, como quer, quando quer. Agora, quando ele diz, e neste caso aqui, neste texto completo, ele falou 2 vezes. Uma vez ele falou, estando lá, ele disse: essa doença não é para morte. E ali ficou aquela implicação, né? Será que morte que ele está falando? Ele chegou a falecer e agora ele disse claramente para Marta: o seu irmão vai ressuscitar. Naquela hora, ela se voltou para a teoria, e muitas vezes esta é a minha fraqueza. Eu sei que Deus pode fazer, e muitas vezes Deus nos faz sentir que vai fazer um milagre na nossa vida, que vai fazer um milagre por nós, mas falta-nos fé para ver o milagre imediato, para ver o milagre de Deus agora, para ver o milagre de Deus nesta situação. Eu confesso a você que muitas vezes tenho dificuldade. É mais fácil dizer: Senhor, se for da tua vontade. É muito mais fácil para mim orar desta maneira. E claro que este é o caso sempre. Deus só fará milagre se for de sua vontade, aleluia. Mas ao mesmo tempo, este mesmo evangelho, este mesmo Jesus disse que tudo aquilo que pedistes crendo, aleluia, ele nos chama a pedir e continuar intercedendo. E ele disse: um injusto juiz ouviu a causa daquela viúva, como o Pai não ouvirá vocês?
E outros tantos contextos nos ensinam na palavra a orar crendo, não duvidando em nosso coração. Por isso esta palavra para mim é uma puxão de orelha, porque eu mesma preciso desta palavra para a minha vida. Eu sou crente pentecostal, mas eu preciso ser lembrada que Marta falhou em olhar somente para a teoria que eu conheço, ela conhece, mas nós precisamos ter a fé, o entendimento do futuro, do amanhã, daquilo que Deus fez por todos, mas também precisamos da fé para o milagre de hoje, porque Ele é glorificado. Os milagres não são só para o nosso benefício. Na verdade, os milagres são, pelo contexto que nós entendemos da Bíblia, para glorificar o nome de Deus. Mas todos nós somos beneficiados quando este milagre, que é para glorificar o nome de Deus, nós o ganhamos. Aqui nós vamos ler na próxima leitura, no próximo texto, que Jesus vai abençoar aquela família, trazendo de volta a vida a Lázaro. Aquele milagre vem trazer uma alegria enorme para aquela família, mas um dia Lázaro envelheceu, a história não conta se foi de velho ou se foi de outra enfermidade e voltou a falecer. Mas de que valeu o milagre? Foi que Jesus, como Filho de Deus, aleluia, comprovou o seu poder sobre a morte, ressuscitando a Lázaro. Mas aqueles que receberam ficaram alegres. E Deus nos promete hoje, em nossos dias, em nossas igrejas, em nossas famílias, em nossas vidas. Este é o evangelho que cremos. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e estes sinais. E eu, irmãos, não quero pecar diante de Deus em deixar de crer, em deixar de orar, em deixar de clamar ao Senhor para que os sinais se manifestem, porque são estes sinais que não só abençoarão na nossa vida, mas serão testemunho de que este Jesus vive, aleluia, e vive em nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, e estamos obrando seus milagres, porque Ele está vivo e atuante nas nossas vidas. Portanto, Manuela, creia no milagre de Jesus para hoje, para esta situação que você está vivendo hoje, aleluia. Mais ainda, se o Senhor já deu palavra, já deu entendimento de que Ele operará, confie no Senhor para hoje. Não perca a bênção de passar para depois, para teorizar as coisas, para ser teológica no assunto, em nome de Jesus. Manuela, creia no milagre de Jesus para hoje. E você, minha querida irmã, você, meu querido irmão, se esta palavra também fala ao seu coração, que possamos, às vezes tem pessoas que se exageram por um lado, né? Tudo parece até fanatismo. Outros exageram para o outro. Que nós não possamos exagerar nem cambalear para um lado nem para o outro, mas que sejamos conscientes, mas não percamos a fé e a promessa de Cristo neste evangelho que nós abraçamos, que nós servimos e que nós amamos. Amém.